Olá, sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos falar sobre a era e hoje nós finalizamos as mulheres. Nós estamos numa série de vídeos sobre arquétipos e hoje a gente finaliza a Dona Era. E aí, a gente começa os homens a partir de amanhã. Quem tá muito ansiosa aí pra ver os homens. Gente, a melhor parte não é só as mulheres e os homens, é a parte onde eles se cruzam. Porque na mitologia grega, naturalmente, alguns arquétipos se relacionam com outros e outros nem se veem no panteão. Esses relacionamentos arquetípicos são os nossos relacionamentos amorosos. Nossos relacionamentos também com filhos, com tudo. Eu vou trabalhar com relacionamentos amorosos com vocês, tá? Nesses nossos relacionamentos, você vai ver o que esperar de cada relacionamento com cada arquétipo. Aí você vai poder examinar os relacionamentos também que você já teve, com que tipo de arquétipo você estava se relacionando e por que você teve o tipo de resultado que você teve com esses relacionamentos. Você vai saber exatamente o que esperar e o que não esperar de um relacionamento. Você vai conseguir entender a psique desses seres com os quais você se relaciona e a sua psique em relação a eles vai curar aí a sua sombra para que você consiga viver relacionamentos amorosos com todos os arquétipos que pode ter relação com você. Então é muito legal. Tá todo mundo bem ansioso para essa parte dos relacionamentos. E eu sei porque é o segundo degrau, né? O primeiro é subsistência. Quando a gente resolve a questão da nossa subsistência, a segunda coisa mais importante na nossa vida é relacionamento. E tu sabe que, apesar de eu ter um arquétipo de Atena, que para ela estudos e negócios são as coisas mais importantes, trabalho e negócios e estudos, a gente entendendo que tendo um bom relacionamento, ou seja, um relacionamento que te deixa feliz, seguro, que faz com que você se sinta bem dentro desse relacionamento, você consegue ir para a vida muito melhor. Você consegue cuidar dos seus filhos muito melhor, você consegue cuidar de si muito melhor. Você não cuida de si porque o seu marido fica olhando por outras mulheres. Você cuida de si porque você se ama e porque você sente esse amor por si, você se sente amado. E aí você devolve isso para o universo através das outras relações, dessa relação amorosa e das outras também, né? Mas aí você consegue entender tudo entendendo arquétipos. Tudo. Que deu certo, que deu errado, porque deu certo, porque deu errado, é muito legal, tá? Então é isso que eu queria falar pra vocês. Ontem teve almoço da família lá na colônia. Aqui no sul a gente chama de colônia, na Bahia a gente chama de roça, ou fazenda, né? Se é um lugar muito grande, fazenda, né? Pode ser fazenda, roça, enfim. Aqui a gente teve um almoço ontem de colônia da família Long, foi bem legal. Minhas primas organizaram, veio uma prima nossa da Itália, aí ela organizou esse almoço, foi bem legal, foi bem divertido. Meu carro tá um nojo. Ai, eu vou mandar lavar, olha só, o que tem a ver, né, com a nossa história. Mas isso tem muito a ver com o pensamento da Era. A Era, ela é a generala do panteão, tá? A Era, ela é a generala do panteão. Ela não é a general, porque ela não é masculina, ela é feminina, bem feminina, mas ela é a generala. A Era é aquela mulher que tem um arquétipo desde pequena, normalmente, que a coisa mais importante da vida dela é a casa, o marido, a família. Tá? Então ela é aquela mulher que arquetipicamente é a mulher para casar. Aquela mulher que eu vi um amigo meu um dia falando assim, né?
ele querendo se separar, porque a mulher dele não quer ter filhos. E ele chegou aos 45 anos e decidiu que gostaria de ter filhos. Ele achou que ela ia mudar de ideia durante o casamento, faz 15 anos que eles são casados, e ela não mudou de ideia e não quer ter filhos, e ele quer ter filhos. Então ele estava querendo se separar por isso, não sei o que aconteceu, porque eu não falei mais com ele depois do último atendimento. Mas enfim. Gente, e aí ele contando, né, a mulher que ele escolheu para casar. Ele disse, eu escolhi uma mulher de família, uma mulher assim, fiel, pouco usada, em outras palavras, tá? Geralmente a Hera se guarda pro casamento. Ela tem, se ela teve mais de um namorado é muito raro, mas se ela teve mais de um namorado, ela casa. Ela é uma mulher que dificilmente chega aos 30 anos sem estar casada. E se ela chega aos 30 anos sem estar casada, ela começa a se desesperar. A vida dela passa a não ter sentido. Por quê? Porque a psique dela, arquetipicamente, é construída para o casamento, tá? Para o relacionamento. É uma mulher que nasceu para casar. E por isso, arquetipicamente, os arquétipos masculinos sentem que ela é uma mulher para casar. Por quê? Porque ela vai casar, ela vai cuidar da tua casa, ela vai cuidar de ti, ela vai cuidar dos teus filhos, ela vai ter uma casa bem bonita e organizada, ela vai estar sempre bem arrumada, bonita. É uma mulher que se cuida. Tanto é que o símbolo dela, do animal dela de poder, é o pavão. Ela é uma pavoa. Ela é muito poderosa, mas ela gosta de estar atrás de um grande homem poderoso. E isso pode ser, o poder para ela é dentro das condições dela, né? Se ela é uma mulher muito rica, muito famosa, vai ser um rei, um príncipe. Se ela é uma mulher de classe média, vai ser dentro da classe média esse homem de poder. Se ela for uma mulher da classe baixa, vai ser dentro dessa classe o poder que esse homem vai ter. Daqui a pouco é o cara do jogo de futebol lá dos domingos, o chefinho do bairro. Vai ser alguém assim que para ela, aquele homem, ele tem prestígio, tá? Ela sempre vai buscar um homem provedor, protetor, aquele arquétipo que as mulheres buscam num homem para casar. Se pensassem, né? Porque a maioria dos arquétipos não são muito racionais na hora de escolher os seus pares. Então, é sobre isso. Hera é a generala do panteão. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela naturalmente mantém as coisas sob seu comando e seu domínio. Tanto o marido quanto os filhos, tá? E o status quo do lar, ela que domina o lar, é essa mulher que domina o lar. Então ela traz assim que, arquetipicamente, vocês vão ver aqui no mito, ela casou com Zeus, se interessou por Hera. Hera não quis ter nada com Zeus, ele se fez de um pássaro, na chuva ela colheu esse pássaro, quando ela colheu esse pássaro, era Zeus, e ele se transformou em homem e a possuiu. Quando ele fez isso, ela disse, agora tu casa. E aí ela casou. E eles tiveram 300 anos de lua de mel, que foi maravilhoso, né? Todo o panteão em festa durante 300 anos. Deuses são imortais. Depois desses 300 anos, Zeus começou a atrair Hera com tudo quanto que é gente e deusa. Traiu ela muitas vezes, com muitas mulheres. Por isso, arquetipicamente, Hera odeia as mulheres, tá? Que não são que nem ela, casadas e fiéis. Por exemplo, assim, arquetipicamente, tem duas mulheres que Hera odeia. E isso é arquetípico, tá? Claro que ela se trabalha muito e tudo mais, e isso pode mudar. Mas ela odeia duas mulheres de forma natural. Ela odeia a mulher Afrodite, porque foi uma das amantes do seu marido.
Então ela odeia essas mulheres mais sensuais, mais criativas, mais leves, mais divertidas, né? E ela odeia as mulheres tipo Atena, que é o meu arquétipo, que são aquelas mulheres de estudos e negócios e trabalho. Por quê? A Afrodite porque foi amante do marido dela, óbvio. Então ela culpa não os Zeus de ser um putanheiro, mas as mulheres, sendo que ele que ficou com todas as mulheres do panteão, praticamente. Né? Mas ela culpa as mulheres, a culpa é das mulheres, não é dele. Então, para Hera, a culpa sempre vai ser das mulheres. Para Ártemis, a culpa sempre vai ser dos homens. Ela tem um ódio aos homens, né? Esses filhos de uma égua, não sei o que, não sei o que. E a Hera sempre vai ser a culpa da mulher. Então, isso que vai acontecer. Elas vão ficar sempre do lado dos homens. Dos homens, tá? Então, essa também é uma grande diferença entre essas duas deusas. Ela não gosta da Atena porque a Atena nasce sozinha da cabeça do pai, sem uma mulher, sem a mãe, sem a necessidade da mãe. E isso ofende ela, entende? Ela também teve um filho sem o pai, que é o Hefestos. Só que ele nasceu manco, defeituoso. Então, arquetipicamente, ela odeia o Hefestos, que nasceu manco, era para ele ter nascido perfeito, mas cuida dele e sente ele como inferior a ela. Vocês vão ver quando chegar o Hefestos, que é o filhinho da mamãe, o que pensa esse homem. Vocês vão ver como é que é arquetipicamente a mente desse homem. E essa mulher quando mãe de um Hefestos, ela subjuga ele. Ele tem que fazer tudo o que ela quer. E ele geralmente faz tudo o que ela quer e é o filhinho da mamãe. Né? E ele faz um monte de merda e ela sempre acha que ele é o filhinho dela. Então ela não concorda com as coisas que ele fala, que ele faz, mas fica na dela. Entendeu? No fundo, arquetipicamente, ela sempre fica do lado dos homens. Isso é arquetípico. É que nem a Ártemis. Arquetipicamente, uma Ártemis sempre vai ficar do lado das mulheres. Mesmo se foi ela que saiu do casamento, mesmo se foi ela que traiu, mesmo se foi ela que roubou esse teu marido aí que não te deu suporte, sabe? E a Hera ao contrário. Então vai ficar sempre do lado dos homens, tá? Por isso que dá tanta batalha ali no nosso panteão humano, nas nossas relações, porque esses arquétipos, eles têm rixas arquetípicas. E por que a gente tá aqui na Terra, então, e recebe uma personalidade dessas? Pra gente curar essas rixas. É a intenção. Então, em termos de evolução no mundo, tá? No mundo, eu não estou falando em termos de iluminação espiritual, estou falando de evolução no mundo, porque vocês sabem que eu trabalho com iluminação espiritual, mas no mundo pode-se falar em evolução quando você conhece a sua personalidade, você cura isso que é arquetípico. Porque se você entende que a Hera, para ela a culpa é sempre das mulheres, e para Ártemis, por exemplo, a culpa é sempre dos homens, isso não é verdade. Não é verdade, porque as duas têm certeza. E não é verdade, é uma crença. Só que é uma crença arquetípica, é uma crença intrínseca a elas. Mesmo que elas não quisessem, elas pensam e sentem assim. E aí o mundo reflete para elas isso. As crenças nossas são obrigadas a manifestar porque nós somos o único poder manifestador da nossa realidade, da nossa experiência humana, da nossa vida. Nós somos o único poder. Ah, mas e Deus? Deus te deu o poder de mandar na tua vida e fazer ela com o poder dele. É ali que tá Deus. Deus te fez, te dando o poder de autogerir a sua vida, de criar e descriar na tua vida o que tu quiser, a hora que tu quiser. Como? Com o pensamento alinhado ao sentimento. Com o desejo. O desejo é a palavra, tá? O desejo daquilo que tu quer. Tem coisas que tu gosta na tua vida e que tu quer manter. Eu desejo manter isso. Eu não tenho isso, eu desejo, eu quero aquilo. Tá? Com sentimentos.
com foco. Onde tu bota o teu foco, tu vai criar na tua vida. Tu bota foco o dia inteiro na vida dos outros achando defeito, todos aqueles defeitos que tu vê na vida dos outros tá em ti e vai acontecer contigo. Porque é onde tu botou o teu foco. Deus entendeu que aquilo que o homem olha, ele gosta, ele quer. E aí ele dá. É assim que funciona o universo. Então, o que eu olhar, eu vou criar na minha vida. O que eu observar, o que eu perco tempo na internet olhando, o que eu faço, eu vou manifestar na minha vida. Porque esse é o poder que eu tenho, dado por Deus, de manifestação. Tá? Isso é dado por Deus a todos. Todos têm o mesmo poder de criação que o próprio Deus. E de manifestação enquanto a gente não desperta a consciência crística. Porque até nós sabermos que nós somos todos o mesmo ser, a gente comete muito erro. E para não manifestar para sempre todos esses erros, que é criar, Deus fez uma limitação na criação a quem despertou a consciência crística, porque esse que despertou a consciência crística só tem amor. E esses outros ainda têm ódio dos irmãos. Depois eu vou contar uma história para vocês bem legal. Me lembre no final da live, aí Gabi, tu me lembra. Então agora vamos entrar mais especificamente na era, tá? A gente tem que lembrar que o único poder criativo da nossa vida somos nós mesmos. E ele é dado por Deus, por isso que a gente tem esse poder. Eu lembro daquela frase de Jesus na cruz que ele diz: tu só tem poder sobre mim porque meu Pai te deu. E isso é verdade. Então tu só tem poder sobre a tua vida porque teu Pai te deu. Deus. E aí que entra Deus em toda essa história. Ele organizou nesses arquétipos a humanidade para que a gente conseguisse se entender. Porque todos os arquétipos têm relação entre si. E curando a sombra de cada um, todos vivem a plenitude. Tá? Todos ganham. Vamos lá, então. Hera, a esposa, a deusa do casamento e do compromisso. Como é o mito de Hera? Tem vários, né? Vou trazer um aqui para ela. Hera é filha de Reia e Cronos. Cronos é o deus do tempo. Foi engolida pelo seu pai e só pôde emergir do seu cativeiro após Zeus derrotá-lo. Foi criada por pais de criação de forma muito adequada. Atraiu Zeus quando era muito jovem. Ele se metamorfoseou em um pequeno passarinho do qual Hera teve pena. Para protegê-lo, Hera recostou-se contra o seu peito e então ele voltou à sua aparência e tentou violentá-la. Ela não permitiu e exigiu que ele se casasse com ela para que ela pudesse aceitá-lo. Eles viveram uma longa lua de mel, mas que um dia se acabou e Zeus então voltou à sua vida promíscua. Então a gente já sabe que arquetipicamente um dos nossos homens principais do Olimpo, que é o rei do Olimpo, que é o Zeus, é putanheiro. Naturalmente, arquetipicamente, tá? Mas eu conheço pessoalmente muitos Zeus curados, que são fiéis, tá? São fiéis, alguns a sua Perséfone, outros a sua Afrodite, outros a sua Hera. Então eu conheço arquetipicamente homens Zeus curados, tá? Então existe todo tipo de homem. Da mesma forma que existem Afrodites curadas, né? Que não traem. Hera tinha um ciúme vingativo de Zeus e acabava sempre dirigindo a sua raiva a outra mulher e não ao seu marido infiel. Mesmo Zeus tendo-a estuprado e enganado muitas vezes. Hera sentia-se humilhada pelas traições de Zeus, pois o casamento é algo sagrado para ela. Às vezes se isolava para punir Zeus. Com ele, teve 4 filhos e teve Hefestos fora do casamento para puni-lo. Hefestos que ela teve sozinha, né? Era o arquétipo da esposa, bela e real,
era cônjuge de Zeus, referida pelos poetas pelos seus olhos grandes e belos. Poderosa, deusa do casamento, foi difamada como vingativa e ciumenta. Eu não acho que ela é tão vingativa e ciumenta. Vingativa, ela é bem vingativa e ciumenta também, uma com razão, né? Com o marido desse. Nossa sociedade, ó a minha Atena aqui. Nossa sociedade valoriza as mulheres bem casadas. Essas mulheres são fiéis e passam por dificuldades com seus companheiros. Elas precisam de prestígio e o casamento lhe traz esse louro. Precisa ser reconhecida socialmente. Então é a mulher que quer ser reconhecida socialmente e através do casamento ela se sente poderosa e aí ela se sente reconhecida pela sociedade como a mulher de tal pessoa. E geralmente são mulheres bem poderosas, mas que se submetem ao marido, organizam os eventos sociais do marido, sabe? Fazem jantares, essas coisas, porque geralmente elas têm um marido mais famosinho no bairro, na comunidade e tudo mais, né? A mulher tipo Hera faz do seu marido o centro da sua vida e atenção. Aparece casando felizes da vida ou traída e furiosa com outras mulheres, nas quais colocam a culpa. Aquilo que eu já falei para vocês antes. Quando criança, brinca de casinha e ao crescer ajuda a mãe a cuidar da casa. Na adolescência tem sempre um namorado firme com quem sonha em casar-se um dia. Procura sempre estar junto a uma jovem de status. Casa-se jovem, faz da sua faculdade um lugar para conhecer seu futuro marido, muito mais do que para seu conhecimento. Então ela vai para a faculdade para conhecer o marido, não para estudar. Não que ela não goste de estudar, mas o centro da vida dela é o casamento, tudo que ela quer é casar. Então tudo que ela faz é para casar. Quando trabalha, não se envolve muito, quer apenas ajudar o marido financeiramente. Sua carreira principal é o seu casamento. Normalmente as eras são assim. Não dá muita importância às suas amizades. Seu companheiro é o centro das atenções. Se atrai por homens bem-sucedidos, competentes, é bastante submissa sexualmente, aguardando sempre que o marido a estimule. Se o divórcio for necessário, ela evitará o quanto puder e passará grande parte de sua vida tramando vinganças para o marido. Não possui grande instinto materno. Tem filhos apenas porque faz parte do casamento. Então, assim, ó, ela, apesar de ela ser uma boa mãe normalmente, na verdade ela quer que os filhos obedeçam ela. Ela não pensa, eu quero que meus filhos sejam felizes, sabe? Ela quer que os filhos façam o que ela quer. Trabalhem onde ela quer, estudem onde ela quer, casem com quem ela quer, é isso que ela quer. Por isso que eu chamo ela de generala do panteão. E a minha ex-sogra era uma Hera. E eu uma Atena. Então pensa que existia esse ódio arquetípico de forma natural. Eu passei pela transição de todos os arquétipos. Mas ela não. Então aconteceram muitas coisas nesse meio tempo, né? E muito ódio de mim, principalmente quando eu me separei. Se pudesse me matava, eu acho, entendeu? Porque é um ódio assim tremendo e ao mesmo tempo disfarçado, né? Tem coisas que a gente faz no mundo espiritual que a gente acha que não tem a resposta. E que se fosse no mundo daria cadeia. Né? Tipo, amarração espiritual, amarração amorosa. E interferir no livre-arbítrio das pessoas. No mundo espiritual,
dependendo de quem tu pega para fazer um trabalho de macumba ou coisa assim, uma demanda dessas, tu vai ter um tipo de resultado. Tu não sabe com que entidades tu tá mexendo. Tu não sabe o que tu tá fazendo. Entende? Se fosse no mundo, tu estaria na cadeia. Porque tu pode matar uma pessoa com um negócio desse. E você, inconsequente disso, é algo bem difícil de a gente dar conta, né? Então, como sou eu, a pessoa afetada no caso, eu mesma resolvo a situação, né? Eu mesmo faço essas libertações de macumba, de acordo kármico, de feitiçaria, seja de aprisionamento, de amarração, tudo isso aí eu mesmo faço a libertação. E é isso que eu faço também nos meus rituais. Por quê? Porque tem coisas, gente, na vida que tu vai acabando ficando com baixa autoestima. E aí as pessoas vão tendo poder sobre você. E vão interferindo cada vez mais em você e no seu livre-arbítrio. E chega um ponto que você não sabe mais quem você é. E aí é necessário fazer a libertação. Por isso que eu faço esses rituais. Eu pedi para Deus Eu sei que o processo de cristificação, gente, demora no mínimo 150 dias. Você vai demorar 1 ano para desfazer o ego e reintegrar a consciência crística em você. Vai demorar 1 ano no mínimo, se você já vem muito se trabalhando. O meu protocolo é de 150 dias, 6 meses. Mas você acaba ficando 2 dias no mesmo exercício. Dá 1 ano se tu ficou 2 dias. Gente, isso liberta. Mas tem coisas que precisa ser mais rápido. Que aqui no tempo, nós, na humanidade, sofremos. E sempre que, desde que eu descobri que o sofrimento é desnecessário e não é vontade de Deus, eu trabalho para amenizar o sofrimento humano. Porque eu vi que não é vontade de Deus e eu vi que não é necessário. E aí eu começo a ensinar. O meu trabalho começou assim, a ensinar as pessoas que o sofrimento não é natural, que não é a vontade de Deus e que tem como acabar com ele, e eu ensino a fazer isso. Então eu ensinava e ainda ensino as pessoas muitas técnicas, muitas curas, muitas coisas, e trago muito conhecimento para essa libertação. Há uns meses atrás foi me dado mais uma técnica, que são os rituais crísticos de libertação, de crenças, que é a tua consciência que manifesta, então a gente precisa curar essa consciência. É o teu sentimento que manifesta, então a gente precisa curar esses sentimentos, essas mágoas, esses rancores que você carrega de vidas e vidas e vidas e que estão manifestando sofrimento nessa vida. Se é a falta de dinheiro que te dói, isso vem de vidas. Tá na hora de acabar com isso. E aí eu pedi para Deus, como que eu posso ajudar a acabar com o sofrimento instantaneamente? Porque eu sei que não é a tua vontade. Se Jesus faz milagres de forma instantânea, ele curava doenças, mas não era só doenças. Ele fez aquela questão dos peixes para João, que estava devendo. Então ele resolve também a tua vida material, financeira. Se ele consegue fazer isso de forma instantânea e foi me autorizado a ter o pensar, o sentir e o toque dele, eu também posso fazer isso. Me mostra como. Aí eu pedi. E aí foi mostrado que através desse ritual eu posso fazer isso. E agora, dia 31 de dezembro, a gente vai ter o último ritual do ano, que vai ser o mais foda dos rituais até então, que a gente vai fazer todas essas limpezas que eu falei, emocional, mental, kármicas, e essa libertação. Porque se você percebeu que houve uma mudança grande na tua vida, e você de repente se sentiu fraco e sem poder, sem autoestima, houve sim interferência. Houve sim.
Pode ser de obsessores de outras vidas, de contratos de outras vidas, pode ser autossabotagem. Sabe o que é autossabotagem? É culpa que tu carrega de outras vidas. Tem que limpar isso, gente. Você só se sabota porque você sente culpa dessa vida ou de outras vidas. E não é a vontade de Deus a culpa. Tu vê, a minha igreja, que eu fui criada, a igreja católica, sempre me ensinou que era bonito sentir culpa, minha máxima culpa. E não é. Não é a vontade de Deus. E a culpa, o sentimento de culpa é o que mais te afasta de Deus. É o que mais te afasta do amor, é o que mais te afasta da realidade. Jesus disse que perdoou todos os nossos pecados, porque se entendia que se tinha pecados. Hoje a gente entende com o curso em milagres que não é pecado, que são erros, e que erros merecem correção e não punição. Por isso que Jesus diz, vais e não peques mais. Erros merecem correção e não punição. Veja também como tu trata teus filhos. Corrija-os, não os puna. Eu nunca puni minhas filhas. Na vida delas eu nunca as puni. Nunca. Porque Deus não nos pune. Quem nos pune somos nós. Porque a gente sente culpa e aí a gente se auto-sabota, a gente se engana, a gente entra em relacionamentos que sofrem, a gente entra em processos de sofrimento. Como que eu resolvo algo com alguém que me fez mal? Eu me olho bem nos meus olhos no espelho e digo, por que tu ainda tá fazendo isso contigo? Porque é tu mesmo fazendo contigo. Já chega disso. Eu me perdoo por tudo que eu fiz a mim. E a partir de agora, eu começo uma nova vida, totalmente livre e liberta de mim mesmo, através das outras pessoas. Se não tem essa consciência, não entendeu nada. Não conhece Deus, não se conhece, não conhece a consciência crística, jamais vai despertar o amor incondicional. Vai acontecer isso com todo mundo, esse momento de entender que somos o mesmo ser. E que todas as pessoas da nossa vida são projeção nossa. Era morre de medo de ser traída. E aí ela manifesta isso, porque ela só olha a traição. Ela vê qualquer mulher falando com o marido dela, já pensa em traição. Ela tá numa festa, ela olha uma mulher bonita, ela já pensa, meu marido vai olhar, vai me trair. Vai desejar essa mulher. Isso é uma era bem doente. Entenderam? E ela cria isso para a vida dela, porque é isso que ela enxerga. O que tu enxerga é o que tu manifesta. Dentre as infinitas possibilidades, aquilo que tu olha, tu cria na tua vida. De bom ou de ruim. Eu olho para essa água e digo, ai que bom, uma água. Eu crio isso na minha vida. Eu olho para uma água e digo, ai que ruim, eu crio isso para minha vida. Porque eu olhei, eu foquei, eu escolhi. Tá? Como o universo não julga o que é bom ou ruim, mas simplesmente te deixa livre para fazer as escolhas, aquilo que eu olhar eu vou manifestar. Ok? Deu para entender, amores? Possíveis dificuldades psicológicas da Dona Era. Se desprezada pelo marido, rapidamente ela pensa que ele tem uma amante. Por viverem em funções de seu casamento, correm o risco de não serem felizes. Caso alguma coisa dê errado, é preciso que desenvolvam objetivos pessoais para não se exporem tanto ao sofrimento. Então, para ela, a única coisa que importa é o casamento. Se dá errado o casamento, a vida dela acaba. Desenvolve objetivos, não tem objetivos pessoais, ela não tem, a não ser o casamento. Geram altas expectativas nos maridos e se frustram muito, cobrando uma postura do marido que, por vezes, ele não consegue responder. Né? Mas a Era, gente, ela é muito importante na nossa vida
Quando a gente quer organizar algo e estruturar algo, pode ser um projeto, pode ser um relacionamento, pode ser um casamento, pode ser a vida dos filhos. Quando tu precisa estruturar algo, organizar algo, botar em ordem coisas, é a era que tu deve ativar. Ela é uma mulher muito forte, muito poderosa, ela é a rainha do Olimpo, tá? Quando se fala de muitas mulheres que Zeus teve, só se fala da Hera como esposa. Então, apesar de ele ter tido muitas mulheres antes e depois, só se fala dela como a esposa. Porque ela marcou presença, ela é a esposa, ela é arquetipicamente a esposa. Ela é o tipo de mulher que, se tá numa festa e um homem vê uma Hera, ele já sabe que aquela lá é para casar, que não é para usar. Ele já sabe. Entende? Porque é arquetípico. Ela exala isso, tá? Da mesma forma que a Afrodite exala arquetipicamente que é para se divertir, porque ela quer estar apaixonada e se divertir. Né? Então, quando ela está curada e resolve casar, ela tem que chamar a Hera para sua vida. E aí, com a intersecção dessas duas deusas que arquetipicamente se odeiam, nasce a perfeição. É aquilo que eu falei para vocês. Para cada lugar da sua vida, leve uma deusa diferente. Para o relacionamento, você sempre vai levar uma Hera. Porque não vai ser qualquer briguinha que ela vai dizer, então vamos se separar. Ela vai dizer, não, senta aqui, vamos resolver isso aqui. Até nós não resolver, nós não vamos sair daqui. Essa é a Hera. A gente tem uma família, a gente tem um casamento, a gente vai resolver isso aqui. Entende? E sim, a autoestima dela é muito ferida cada vez que o marido dela olha para outra mulher, cada vez que ela sabe de uma traição. É bastante doloroso para essa mulher e a autoestima dela fica bastante comprometida. Por isso, Hera, case com Zeus curado. Cure-se. Cure-se. Como? Tendo o próprio projeto, chamando a Afrodite e a Atena para tua vida. Trazendo essas deusas para tua vida vai mudar, tá? E arquetipicamente, tu vai saber que tu tá curada quando tu não culpar as mulheres por tudo. Ah, aquela mulher usa uma saia muito curta, aquela usa um decote muito profundo, aquela se ofereceu pro meu marido. Quando tu não culpar elas por tudo, quer dizer que tu curou. Cultivando Hera. Estabelecer compromissos envolve si mesmo diante das dificuldades. Então, a Hera é aquela mulher que vai ficar contigo no tempo bom e no tempo ruim. É aquela mulher que não vai te abandonar, por isso que os homens casam com elas. Porque eles sabem que é uma mulher para a vida toda. Eles gostariam de casar com uma Hera. Eles gostariam de ter uma Afrodite na cama. E eles gostariam de sair para passear com a Ártemis. E eles gostariam de admirar como admiram uma Atena. E eles gostariam de cuidar como cuidam de uma Perséfone, que se submete. A união de todas essas deusas em você é o que traz a perfeição. Da mesma forma, vocês vão ver com os homens. O que vocês gostariam dos homens? Vocês gostariam de tudo isso, de ter o amigo, de ter o pai, protetor, provedor, o divertido, bom de cama. Todos. O intelectual, aquele homem que você olha, admira, respeita. Que você se submete a ele porque você confia que ele te ama e tá fazendo o melhor para você e para a família. É isso. Então é isso, eu espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos. Logo a gente começa dos homens. Não percam tanto as mulheres quanto os homens, que vocês vão entender muita coisa. A última live que eu fizer dessa série vai ser a mais importante, que é quando eu faço um apanhado geral de todos os deuses e deusas. E vou falar um pouco sobre relacionamento. Mas isso eu vou fazer um curso para vocês, acho que precisa mais tempo, sabe?
porque eu vou pegar todos esses arquétipos e vou fazer tipo um fluxograma. É fluxograma? Fluxograma é para onde vai as informações, né? Eu vou fazer isso aí. E com cada deusa e os seus relacionamentos e o que esperar de cada um. Isso aí é muito legal, tá? Isso aí eu vou fazer num curso para vocês ano que vem. Comecinho de janeiro já. Porque a gente vai finalizar isso aqui, acho, até o final do ano. Que ainda tem mais 7 deuses. E eu, mesmo que eu dei isso só nos meus cursos, as curas, eu já tô dando aqui para vocês muitas curas. Enquanto eu converso com vocês, já é curado tudo isso em você, tá? Quando eu te digo que deusas trazer para equilibrar, eu já tô curando isso em você, tô te ensinando a fazer isso. Eu quero que você entenda que a sua forma de pensar não é a única forma de pensar do mundo. Que nenhuma delas é a mais certa ou a mais errada. A gente aprende a não julgar quando a gente começa a olhar que a psique dessa mulher é assim. Né? Que não tem o que fazer, é diferente da tua. E respeita. Tu respeita a tua mãe, tu respeita a tua irmã, tu respeita teus relacionamentos. Passa a ter uma vida bem diferente, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo dos homens tão aguardados.